Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é André Fígaro, eu sou procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Se você quiser participar do programa, você deve mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Nós estamos tratando aqui de um bloco de 5 aulas. Essa é a segunda aula de um bloco de 5 aulas sobre processo legislativo e espécies normativas. Nós estamos vendo aqui como são produzidas as normas, como são feitas as leis e quais são as espécies de leis existentes no Brasil. Que tipo de lei existe no Brasil? Na aula passada, a gente começou a estudar a estrutura do poder legislativo brasileiro. A gente viu qual é o papel da Câmara, do Senado, quais são as diferenças entre essas duas casas, e aí a gente passou a estudar o processo legislativo propriamente dito. A gente passou a estudar as 6 fases do processo legislativo: a iniciativa, a discussão, a deliberação, a sanção ou veto, a promulgação e a publicação. Na aula passada a gente chegou até a 3ª fase. Nós vimos a iniciativa, depois a fase de discussão, e começamos com a fase de deliberação. A gente viu primeiro quem pode propor projeto de lei, depois a gente começou a estudar como que os projetos de lei são discutidos, a discussão na CCJ, a discussão nas comissões temáticas e a discussão no plenário da Câmara ou do Senado. No finalzinho da aula passada, a gente entrou na fase de deliberação. A gente começou a ver como que os projetos de lei são votados no Congresso Nacional. E é desse ponto que a gente vai retomar. Como que os projetos de lei são votados no Congresso Nacional. Para que haja a votação de um projeto de lei, é necessária a presença da maioria absoluta dos membros da casa onde estiver ocorrendo a votação. Então, se um projeto de lei estiver sendo votado na Câmara, a votação só ocorrerá se a maioria absoluta dos membros da Câmara estiver presente. Do mesmo modo, acontece no Senado. É exigida a presença da maioria absoluta dos membros dessa casa para que haja a votação do projeto de lei. Tá certo? Isso não é a discussão de qual é o quórum para a aprovação do projeto de lei. A gente está vendo só qual é a presença mínima para que haja votação. Tá certo? E a presença mínima é da maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Muito bem. Quando o projeto de lei vai ser votado, é necessária a obtenção de um quórum específico. Cada espécie normativa é aprovada por um quórum específico. Se não houver regra específica acerca do quórum do projeto de lei, ele é aprovado por maioria simples. Então, no silêncio da Constituição, ou no silêncio de regra específica, o projeto de lei é aprovado por maioria simples. Tá certo? Tem que estar presente a maioria absoluta para que haja votação, mas o projeto ele só é aprovado por maioria simples, a não ser que haja um quórum específico de aprovação. Então, por exemplo, o projeto de lei ordinária não possui quórum específico. Ele é aprovado por maioria simples. A mesma coisa com a resolução, com o decreto legislativo, com a medida provisória. Embora essas espécies normativas, essas últimas, tenham um processo legislativo específico, não há previsão de quórum. Não havendo previsão de quórum, aplica-se o quórum geral, que é de maioria simples. Eu quero retomar um conceito que a gente viu na aula passada. Qual é o conceito de maioria absoluta e maioria simples? A maioria absoluta é a maioria do total. A maioria do total dos membros da casa. A maioria simples é a maioria dos presentes. Para que haja votação, precisa da presença da maioria do total. Para aprovar uma lei ordinária, precisa da votação da maioria simples, da maioria dos presentes. São 2 quórums diferentes, portanto. O quórum para que haja a votação e o quórum para a aprovação, que no silêncio é de maioria simples. Tá certo até aqui? Muito bem.
A gente vai tratar aqui das duas espécies normativas mais comuns, a lei ordinária e a lei complementar. Ambas, para que haja a votação, precisa de maioria absoluta. O projeto só é colocado em votação com maioria absoluta. A lei ordinária ela é aprovada por maioria simples. A lei complementar ela é aprovada por maioria absoluta. Vocês perceberam a diferença? Na ordinária, ela só é votada se tiver presente a maioria absoluta. E ela é aprovada por maioria simples. Na complementar, ela também só é votada se tiver presente a maioria absoluta. E ela é aprovada também por maioria absoluta. Perceberam a diferença? Então imaginemos uma casa parlamentar com 100 membros. A gente não tem aqui nenhuma delas com 100 membros, mas para arredondar a conta. 100 membros. A partir de quantos membros presentes a gente tem votação? Quando estiverem presentes 51 membros. Chegou o 51º, tem votação. Se o projeto de lei que estiver sendo votado ali for um projeto de lei ordinária, para aprovação desse projeto precisa da maioria simples, da maioria dos presentes. É a maioria dos 51. Com 26, aprova o projeto de lei ordinária, nesse nosso exemplo hipotético. Sem o total, presente 51, tem votação? Tem. A lei que está sendo votada é ordinária. A maioria dos presentes é necessária, 26. Por outro lado, está sendo votada uma lei complementar. Quando que tem votação? Com 51. Do mesmo modo, precisa estar presente a maioria absoluta. Agora, qual é o quórum para aprovar a lei complementar? É de maioria absoluta também. Teoricamente, se estiverem presentes 51 e a lei em votação for a complementar, todos os membros dessa casa devem concordar, devem votar pela aprovação da lei. Isso mostra a dificuldade que é aprovar uma lei complementar. E esses quórums específicos, muitas vezes acontecem manobras parlamentares para que o projeto de lei não seja votado, o que é legítimo no jogo democrático. Imagina o seguinte, você é um deputado e você quer rejeitar uma lei ordinária que vai ser votada. Estão presentes ali 50 deputados. Se você, no nosso universo, imaginemos de 100 deputados. Casa deliberativa com 100, presentes 50 deputados. Você é o 51º. Você quer rejeitar o projeto. Se você entrar em plenário, tem votação, dá 51. Certo? E vamos imaginar que você seja o único que pretende a rejeição da lei. Se você entrar em plenário, são 50 votos pela aprovação, 1 pela rejeição. No nosso exemplo, o projeto de lei em discussão é de uma lei ordinária. A lei foi aprovada. O que você faz num caso desse? O que vocês fariam? Não entra. Se você não entrar, não se estabelece o quórum mínimo para votação. Oh, mas o cara não vai entrar? É legítimo. Os eleitores dele, eles não querem a aprovação desse projeto. É essa a ideia. Mas ao contrário, olha como dá para jogar para o outro lado também. O projeto de lei que está em discussão é um projeto de lei complementar. Precisa de maioria absoluta da aprovação. 50 deputados presentes num total de 100. Você é o 51º. Você quer rejeitar o projeto de lei. 50 querem aprovar. Você entra e tem a votação. Vai dar 50-1. O projeto foi rejeitado. Dá para jogar com esse tipo de deliberação. Dá para eventualmente fazer esse tipo de manobra, o que é relativamente não, o que é legítimo no embate político. Tá certo? Muito bem. No momento da votação, portanto, a gente vai ver se o projeto de lei obtém ou não o quórum para sua aprovação. E existem basicamente duas possibilidades nesse momento. O projeto pode atingir o quórum de aprovação, ou ele não pode atingir, ou ele pode não atingir o quórum de aprovação.
Então imaginemos, uma lei ordinária, que é aprovada por maioria simples. Se a maioria dos presentes aprovarem a lei ordinária, ela está aprovada. Se não for obtida a maioria simples, ela está rejeitada. Essas são as duas possibilidades básicas nesse momento. Ou o projeto é aprovado, ou o projeto é rejeitado. Se obtiver o quórum de aprovação, ele é aprovado. Se não for obtido o quórum de aprovação, ele é rejeitado. Tá certo até aqui? O que acontece com o projeto rejeitado? O projeto rejeitado vai para o arquivo. Projeto de lei que é votado e rejeitado é arquivado. Tá certo? Muito bem. Essa é uma das duas possibilidades. Por outro lado, o projeto de lei pode ser votado e aprovado. Ele pode obter o quórum de aprovação. Nesse caso, o projeto de lei é remetido à casa revisora. Então perceba aqui que no momento da deliberação, no momento da votação, é possível a ocorrência de duas situações. Ou o projeto de lei obtém o quórum da sua aprovação e é aprovado, ou o projeto de lei não obtém o quórum de aprovação e é rejeitado. Se o projeto de lei for rejeitado, ele é arquivado. Se o projeto de lei, ao contrário, obtiver o quórum de aprovação, ele é aprovado. E aí ele é remetido à casa revisora. Se o projeto foi aprovado na Câmara, ele é remetido ao Senado. Ou o contrário. Se o projeto começou no Senado e foi aprovado no Senado, ele é remetido à Câmara. Tá certo? Muito bem. E o que ocorre com o projeto de lei na casa revisora? Ocorre tudo de novo. Ele vai ser discutido e, ao final, votado. O projeto de lei na Casa Revisora, portanto, vai passar pelas comissões de novo, vai passar pela CCJ, vai passar pela comissão temática e, ao final, ele vai ser discutido em plenário e votado em plenário. Tudo aquilo que a gente viu na aula passada sobre a discussão e a deliberação do projeto de lei vai ocorrer de novo na Casa Revisora. Aquilo que ocorreu na Câmara ocorre no Senado. Ou, se começou no Senado, aquilo que ocorreu no Senado passa a ocorrer agora na Câmara. Tá certo? Tudo de novo. O projeto vai ser discutido e, ao final, votado. Ele vai passar, repito, pela CCJ, depois vai passar pela comissão temática e depois ele vai ser discutido em plenário. Todos os deputados ou todos os senadores vão discutir o projeto de lei de novo. Tá certo até aqui? Não tem grande problema, porque tudo que pode acontecer na casa revisora, a gente já viu acontecer na casa iniciadora. Tá certo? Muito bem. Então, para a gente não perder tempo e repetir tudo que já foi dito na primeira aula, vamos tratar já da fase final na casa iniciadora. Então, o projeto já foi discutido e votado na iniciadora e já foi para a revisora. Nós estamos agora na fase de votação da casa revisora. Tá legal? Votação da casa revisora. O que pode acontecer lá? Eu vou começar do zero com vocês, para a gente ver todas as possibilidades, como que funciona essas idas e vindas do projeto de lei. Então, basicamente, no primeiro momento, para recapitular, projeto de lei que é rejeitado na casa iniciadora, morre, vai para o arquivo. Até aí está certo. O projeto de lei que é rejeitado na casa iniciadora, ele nem é remetido para a casa revisora, porque só vai virar lei se for aprovado nas duas casas. Agora vamos imaginar uma outra situação. Na verdade, são 3 situações aqui possíveis. Primeira situação, o projeto de lei é aprovado na casa iniciadora e é rejeitado na casa revisora. Primeira situação. Projeto de lei que é aprovado na casa iniciadora e rejeitado na casa revisora. O que acontece com ele? O que acontece com o projeto de lei que é aprovado na casa iniciadora e rejeitado na casa revisora? O projeto de lei é arquivado. Se ele for rejeitado em qualquer uma das duas casas, o projeto é arquivado. Tá certo? Muito bem. Rejeitou na iniciadora, nem vai para a revisora. Aprovou na iniciadora, rejeitou na revisora, arquiva.
Tem muita gente que pensa, não, se ele foi aprovado na iniciadora e foi rejeitado na revisora, o projeto volta para a iniciadora. Muita gente pensa isso quando a gente dá aula, tem gente que comenta, não, ele volta para a iniciadora. Isso não acontece, isso realmente não acontece. Porque pensa comigo, para virar lei, ele tem que ser aprovado pelas duas casas. Se ele for rejeitado numa das duas casas, ele vai para o arquivo. Tá certo? Isso é fácil de ver com um exemplo assim mais comum. Vou usar um exemplo corriqueiro, bobo até. Mas, deixa eu achar um voluntário aqui. Você, aqui na ponta. Posso te usar como exemplo? Qual que é seu nome? A Luciana. Luciana, que está aqui. Imaginemos que um rapaz se apaixone por você, Luciana. Chegue para você e fale, Luciana, você quer namorar comigo? E você diga para esse rapaz, olha, eu quero namorar com você, mas só se minha mãe deixar. É uma coisa meio fora de moda hoje, mas enfim, é isso. A sua resposta é essa. A Luciana é a casa iniciadora. A mãe dela é a casa revisora. Certo? A Luciana quer namorar comigo? Ela diz não. Precisa perguntar para a mãe dela? Não, já foi rejeitada a pretensão na casa iniciadora. Por outro lado, o rapaz pergunta, Luciana quer namorar comigo? Quero. Dona Rosângela, posso namorar com ela? Diz o rapaz. Ela fala, não. Eu fui aprovado na iniciadora e rejeitado na revisora. Eu volto e pergunto de novo? Não. Morreu. Acabou a pretensão. Deu para entender, gente? Muito bem. Projeto de lei que é rejeitado em qualquer uma das duas casas, ele vai para o arquivo. Projeto de lei rejeitado, ou na iniciadora ou na revisora, é arquivado. Pergunta comum é a seguinte. Projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado? Imaginemos, um deputado insistente, um deputado que quer porque quer aprovar um determinado projeto de lei. Ele propõe o projeto de lei e o projeto de lei é rejeitado. Ele pode reapresentar esse projeto de lei? Sim ou não? A resposta é simples. Em regra, ele só pode reapresentar o projeto de lei na sessão legislativa seguinte. Ele só pode reapresentar o projeto de lei na sessão legislativa seguinte. Sessão legislativa é o ano do Congresso Nacional. O ano do Congresso Nacional começa dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, aí há um recesso, recomeça no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto, 22 de dezembro. Projeto de lei que é rejeitado numa sessão legislativa, em regra, só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte. É essa a regra. Então, o projeto de lei que foi rejeitado num ano, só pode ser reapresentado no ano que vem, como regra. Como regra. Por quê? Porque existe uma exceção. Qual é a exceção? É a nova propositura do projeto de lei, na mesma sessão em que ele foi rejeitada, pela maioria absoluta dos membros de uma das casas. Repito, o projeto de lei rejeitado, em regra, só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte, no ano seguinte. Essa é a regra. Excepcionalmente, ele pode ser reapresentado no mesmo ano, na mesma sessão legislativa da sua rejeição. Para que isso ocorra, para que a reapresentação na mesma sessão legislativa ocorra, projeto com o mesmo conteúdo, ele deve ser proposto de novo pela maioria absoluta dos membros de uma das casas, pela maioria absoluta dos membros do Senado ou pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Tá certo? Aí ele já não pode ser proposto de novo por um deputado ou por um senador. Para propor de novo, no mesmo ano em que ele foi rejeitado, só mesmo pela maioria absoluta dos membros de uma das casas. Tá claro até aqui? Então, projeto de lei rejeitado é arquivado. E ele só pode ser representado, em regra, na sessão legislativa seguinte, no ano seguinte. Excepcionalmente, ele pode ser representado no mesmo ano da sua rejeição, se ele for proposto de novo pela maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. Tá legal? Então, retomando o ponto de onde a gente parou. Projeto de lei rejeitado pela casa iniciadora. Arquiva. Nem vai para a casa revisora. Projeto de lei aprovado na casa iniciadora, rejeitado na casa revisora. Arquiva. Projeto de lei
aprovado na casa iniciadora e emendado na casa revisora. Projeto de lei que foi alterado na casa revisora. Câmara aprova A, Senado aprova A mais um. Câmara aprova A, Senado aprova AB. A casa revisora muda, altera o conteúdo do projeto de lei. Nesse caso, o que acontece com o projeto de lei? Nesse caso, o projeto retorna para a casa iniciadora. É nesse caso que ocorre o retorno do projeto à casa iniciadora. Se o projeto for emendado. A gente tem várias espécies de emendas, emendas aditivas, supressivas, aglutinativas, emendas que acrescentam alguma coisa ao projeto, que retiram alguma coisa do projeto, que promovem a fusão de projetos de lei. Independentemente de qual tenha sido a emenda, existe o retorno para a casa iniciadora. Essa é a regra. Tá certo? Eu usei um exemplo aqui, até simplório, com a Luciana e com a dona Rosângela. Imaginemos o rapaz chega para a Luciana e diga: Luciana, quer namorar comigo? Quero. Vai para a dona Rosângela, a mãe dela. Dona Rosângela leva flores para ela, essas coisas, né? Que também estão fora de moda. Mas enfim, dona Rosângela, diz o rapaz, posso namorar com a sua filha? Ela fala, pode. Desde que, para onde vocês forem, o irmão dela vá junto. Eu nem conheço o irmão dela, pensa o rapaz. O que tem que fazer? Volta para a Rosângela e pergunta, e aí, compensa? Não é verdade? Nesse caso, se sofrer alteração, o projeto volta para a casa iniciadora, para que a emenda seja discutida. A emenda ao projeto de lei seja discutida. Está claro até aqui, gente? Tranquilo? Projeto rejeitado na iniciadora, morre na iniciadora. Projeto aprovado na iniciadora e rejeitado na revisora, arquiva. Projeto aprovado na iniciadora e alterado pela revisora, volta para a casa iniciadora. Tá certo? A casa iniciadora, nesse caso, ela vai discutir a emenda, ela vai discutir a alteração. Ela vai discutir se mantém a alteração da casa revisora ou se suprime a alteração da casa revisora. Imaginemos que a casa iniciadora tenha aprovado originalmente o projeto com o conteúdo A. Casa revisora aprova A mais B. Volta. O que a casa iniciadora vai discutir? O mais B, o que foi acrescentado pela revisora, não é? A casa iniciadora, nesse caso, ou aprova o mais B, ou rejeita o mais B. Independentemente de qual seja a posição da casa iniciadora, quando ela vota a emenda da casa revisora, a vontade que prevalece é a da casa iniciadora. Existe uma prevalência da vontade da casa iniciadora. Se a emenda da casa revisora for aprovada, o projeto está aprovado com a emenda. Por outro lado, se a emenda da casa revisora for rejeitada, o projeto está aprovado sem a emenda. Prevalece, no final, a vontade da casa iniciadora. Está claro até aqui? Muito bem. Então, vimos duas das três hipóteses. Se o projeto for aprovado na iniciadora e rejeitado na revisora, arquiva. Se o projeto for aprovado na iniciadora e aprovado na iniciadora e alterado na revisora, ele volta. Se ele sofrer emenda, ele volta. Terceira e última hipótese. Projeto que é aprovado na casa iniciadora e aprovado na casa revisora. O mesmo conteúdo é aprovado nas duas casas. Nesse caso, o que acontece com o projeto de lei? Fica fácil a gente ver aqui com o nosso exemplo simplório. Rapaz, imaginemos um rapaz hipotético, o Brad Pitt, que está até no Brasil esses dias. Enfim, ele chega para a Luciana e fala, Luciana, quer namorar comigo? Ela diz sim. Ele leva essa mesma questão para a mãe dela. Dona Rosângela, posso namorar com ela? E a mãe dela diz sim também. Vai ter namoro? Nossa, estamos parecendo um programa de outra natureza, né? Namoro, amizade, essas coisas. Mas, enfim, nesse caso, vai haver o namoro? Depende da sanção ou do veto do pai da Rosângela. Começa agora a
quarta fase do processo legislativo, a sanção ou veto. Nesse momento, o projeto de lei sai do poder legislativo e é endereçado ao poder executivo. Num primeiro momento, o papel do poder legislativo se encerra até aqui. Salvo algumas situações específicas, até segunda ordem, o papel do legislativo se encerra aqui. O projeto de lei é remetido ao poder executivo. E ele pode ser sancionado ou vetado pelo presidente da República. Primeiro a gente vai definir os conceitos de sanção e veto. O que é sanção? Sanção é a concordância, é a manifestação de aquiescência do presidente da República com o conteúdo do projeto de lei. Então, de uma forma muito simples, se o presidente concordar com o projeto de lei, ele deve sancioná-lo. Por outro lado, se o presidente discordar do projeto de lei, ele deve vetar o projeto de lei. O veto, portanto, é a discordância, é a manifestação de discordância do presidente da República com o conteúdo do projeto de lei. Se o presidente concordar, ele sanciona. Se o presidente discordar, ele veta. Está claro? Muito bem. Existem duas espécies de sanção e duas espécies de veto. Primeiro a gente vai tratar das espécies de sanção. Existem dois tipos de sanção. A sanção expressa e a sanção tácita. Sanção expressa e a sanção tácita. O que é a sanção expressa? Sanção expressa é aquela em que há a manifestação de vontade do presidente da República. É claro que a gente está tratando aqui do processo legislativo federal. Se o presidente concordar com o conteúdo do projeto de lei, ele expressamente manifesta a sua vontade. Nesse caso, a gente está diante da sanção expressa. Tá legal? Por outro lado, ele pode ficar quieto. Ele pode nem sancionar, nem vetar o projeto de lei. Se isso acontecer e se passarem 15 dias úteis, o projeto é tacitamente sancionado. Sanção tácita, portanto, é aquela que ocorre com o silêncio do presidente em 15 dias úteis. 15 dias úteis. Sanção tácita é aquela que ocorre com o silêncio do presidente em 15 dias, por 15 dias úteis. Explicando de uma forma mais fácil. Se o presidente da República recebeu o projeto de lei e não disser nada sobre o projeto de lei, se o projeto de lei ficar dormitando sobre a mesa dele, e se passarem 15 dias úteis, o projeto de lei está automaticamente sancionado. Beleza, gente? A existência da sanção tácita impõe um prazo para o veto. Porque pensa comigo, se o presidente não fizer nada em 15 dias úteis, o projeto está automaticamente sancionado, não é verdade? Logo, se ele quiser vetar o projeto de lei, quanto tempo ele tem? 15 dias úteis. Porque se ele ficar quieto nesses 15 dias úteis, automaticamente o projeto está sancionado. Está claro até aqui, gente? Essas são as duas espécies de sanção. A sanção expressa e a sanção tácita. Muito bem. Nós vamos tratar agora sobre o veto. O veto. O veto, a gente já viu, é a discordância do presidente da República com o conteúdo do projeto de lei. Existem dois tipos de veto, duas espécies de veto. O veto total e o veto parcial. O veto total e o veto parcial. O que é veto total? Bom, por incrível que pareça, o veto total é aquele que é total. É isso mesmo, não tem grande dúvida sobre isso. A lei tem 5 artigos, o presidente veta os 5, isso é um veto total. A lei tem 5 artigos, o presidente veta 1, isso é um veto parcial. Convenhamos, não é tão difícil definir o conceito de veto total e veto parcial. Certo? O presidente pode vetar, portanto, totalmente ou parcialmente um projeto de lei. Mas, enfim, o veto total abrange todo o projeto de lei, o veto parcial, só um pedaço do projeto de lei. Sobre o veto parcial, é muito importante a gente dizer o seguinte. No Brasil,
não existe o chamado veto de expressão. O presidente da República ele pode vetar só um parágrafo, ele pode vetar só um artigo do projeto de lei. Mas ele tem que vetar o artigo inteiro, o parágrafo inteiro, a linha inteira, ou o inciso inteiro. Ele não pode vetar um pedaço de artigo, um pedaço de parágrafo, um pedaço de alínea ou um pedaço de inciso. Eu repito, ele pode votar só um inciso de uma lei com 1000 artigos, mas tem que vetar o inciso inteiro. Está claro? Por que ele não pode vetar pedaços de artigo, pedaços de parágrafo, pedaços de alínea? Por um motivo simples. Porque se ele pudesse fazer isso, ele poderia mudar o sentido da norma. Imaginemos que o Congresso produzisse uma lei para proibir o fumo. E colocasse lá, artigo 1º, não é permitido fumar. Se o presidente pudesse vetar um pedaço de artigo, ele poderia, por exemplo, vetar um não. Como é que ficaria o texto da lei? Se cortar o não, é permitido fumar. O presidente transformaria uma lei que era para proibir o fumo numa lei que passa a permitir o fumo. Por isso, ele não pode vetar pedaços, não pode vetar expressões de um projeto de lei. Imaginemos uma lei com 2000 artigos. Ele pode vetar só uma linha? Pode, mas a linha inteira. Está claro até aqui? Muito bem. Então vimos que tem 2 tipos de sanção e 2 tipos de veto. O veto total e o veto parcial. E existem 2 motivos do veto. 2 espécies de veto e 2 motivos de veto. Quais são os motivos que podem levar o presidente a vetar um projeto de lei? Basicamente não, são só 2 motivos. O primeiro motivo do veto é chamado de veto político. Veto político. Por quê? Qual é o conteúdo do veto político? Por que esse veto é conhecido como político? Porque o presidente da República pode vetar projeto de lei que ele entenda contrário ao interesse público. Se o presidente da República entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público, ele pode vetar o projeto de lei. O que é contrário ao interesse público? É o presidente achar que o projeto de lei é ruim para o povo. Se o presidente entender que o projeto de lei é ruim para o povo, ele deve vetar o projeto de lei. Se ele entender que o projeto é contrário ao interesse público, ele veta este projeto de lei. Você vai me dizer, mas isso é muito subjetivo. É mesmo. Mas o povo entendeu que aquele escolhido é a melhor pessoa para fazer essa avaliação. Existe, é claro que ele tem que justificar o veto, deve mandar as razões depois para o Congresso, mas há um alto grau de subjetividade nesse veto. Tá certo? Esse primeiro veto, portanto, é o veto político. Ele pode vetar projeto de lei que ele entender contrário ao interesse público. E o segundo tipo de veto é o pior defeito que uma lei pode ter. Qual é o pior defeito que uma lei pode ter? Chamado veto jurídico. É a inconstitucionalidade. O presidente deve vetar projetos de lei inconstitucionais. Se o presidente analisar o projeto de lei e entender que esse projeto de lei é inconstitucional, ele deve vetar o projeto de lei. Então temos aqui os 2 motivos do veto. O veto por contrariedade ao interesse público e o veto por inconstitucionalidade. Tá certo? Veto, respectivamente, o veto político e o veto jurídico. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas sobre sanção e veto? Sem dúvidas sobre sanção nem veto? Tenho dúvida ali. Meu nome é Augusto Abrantes, Faculdade de Processos. Eu tenho dúvida quanto a... O presidente ele pode vetar o mesmo projeto mais de uma vez? Ou seja, ele veta partes do projeto de lei, retorna à casa. Se esse veto não for mantido, o presidente pode novamente vetá-lo?
A pergunta do Augusto, então, ele aventa a seguinte hipótese, do presidente vetar o projeto de lei, e a gente vai ver ainda, mas o veto não mata o projeto de lei, o veto não põe fim ao processo legislativo, o projeto de lei vetado retorna ao Congresso Nacional, e o Augusto aventa a hipótese do Congresso derrubar o veto. Derruba o veto volta, a parte vetada, ou a norma vetada, volta para o presidente. Ele pergunta se o veto pode ser reapresentado. A resposta é não, porque nessa hipótese, quando o trecho vetado volta para o presidente, a fase de sanção ao veto já se encerrou. O que a gente tem ali é a promulgação. O presidente tem diante de si o dever de promulgar o projeto de lei. A gente vai ver mais para frente que ele nem é obrigado a promulgar o projeto de lei, mas a fase foi superada. O veto pode ser oposto uma vez só. Se foi derrubado, mais para frente, o máximo que o presidente pode fazer é se negar a promulgar o projeto de lei. Jamais vetar de novo. Essa oportunidade já foi. Tá legal? Outra pergunta? Pois não. Meu nome é Marinete Duarte, sou graduada. Eu queria saber se o veto do presidente nesse sentido põe fim a esse projeto de lei. Perfeito. Ela perguntou então, são perguntas muito próximas e, na verdade, tratam de um mesmo grupo de hipóteses. A gente viu aqui que se o presidente pode sancionar ou vetar o projeto de lei. Se o presidente vetar o projeto de lei, o que ocorre? E a pergunta direta dela é, o veto mata o projeto de lei? O veto põe fim ao processo legislativo? E a resposta objetiva é não. O veto não põe fim ao processo legislativo. O veto do presidente da República posterga o fim do processo legislativo, mas não termina no veto o processo legislativo. E por que o veto não põe fim ao processo legislativo? Isso está ligado à própria pergunta que o Augusto fez agora há pouco. Porque o veto pode ser derrubado. Quando o presidente da República veta um projeto de lei, se o veto foi total, todo o projeto volta para o Congresso. Se o veto foi parcial, a parte vetada volta ao Congresso. E o Congresso analisa o veto. Então, objetivamente, o veto não mata o projeto de lei, o veto não põe fim ao processo legislativo. E é isso que a gente vai estudar. Quando o presidente vota o projeto de lei, o veto volta ao Congresso. A gente vai estudar aqui a análise do veto pelo Congresso Nacional. De que forma que o Congresso Nacional analisa o veto do presidente da República? Existe uma sessão para análise do veto. Vai ser realizada uma sessão para análise do veto presidencial. Essa sessão possui 3 características. Primeira, é uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Primeira característica, essa sessão que analisa o veto, ela é conjunta do Congresso Nacional. Então, Câmara e Senado conjuntamente apreciarão o veto. Segundo, o escrutínio, a votação é secreta. O escrutínio é secreto. A sessão é conjunta e o escrutínio é secreto. Você não sabe quem votou a favor e quem votou contra o veto. É uma das raríssimas hipóteses de votação secreta no Parlamento. Terceira característica. O quórum para derrubar o veto é de maioria absoluta. Então, a sessão que analisa o veto tem 3 características. A sessão é conjunta, o escrutínio é secreto e o quórum para derrubar o veto é de maioria absoluta. O veto, portanto, só é derrubado com a maioria, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso. Tá certo? E aqui a gente tem 2 possibilidades. Ou o veto é mantido, ou o veto é derrubado. Se for atingido o quórum específico de maioria absoluta, o veto é derrubado. O projeto retorna para o presidente da República para promulgação, que é o que a gente falava agora há pouco. O projeto retorna para promulgação. O presidente veta o projeto de lei, volta para o Congresso. Se o Congresso derrubar o veto, o projeto volta para promulgação, não mais para outra
outra hipótese de sanção ao veto. O presidente promulga. Acabou. Se o veto for mantido, a parte vetada ou todo o projeto vai para o arquivo. A manutenção do veto acarreta no arquivamento do projeto de lei. Tá certo? Muito bem. Então, vamos organizar de novo. Se o projeto de lei for vetado, ele volta para o Congresso. O Congresso, numa sessão conjunta, por maioria absoluta, com escrutínio secreto, pode derrubar o veto. Se o veto for derrubado, ele vai para a promulgação. Do mesmo modo, se o presidente da República sancionar o projeto de lei, o projeto vai para a promulgação. Você, então, talvez pergunte, quais projetos de lei vão para a promulgação? Aqueles que foram sancionados pelo presidente da República e aqueles que foram vetados e tiveram o veto derrubado. Tá legal? Outra hipótese curiosa é a seguinte. Imaginemos um projeto de lei com vício de iniciativa. A gente viu na aula passada que alguns projetos de lei devem ser propostos pelo presidente da República. Imaginemos que um desses projetos de lei, que deveriam ter sido propostos pelo presidente da República, o projeto de lei foi proposto por um deputado, por um senador. O Congresso aprova o projeto de lei, vai para a sanção ou veto, e o presidente sanciona o projeto de lei. Ou seja, o presidente sanciona um projeto de lei com vício de iniciativa. A questão é, a sanção ao projeto de lei com vício de iniciativa supera o vício de iniciativa? Corrige o vício de iniciativa? Não. A sanção ao projeto de lei viciado não supera o vício de iniciativa. Se a lei nasceu errada, morre errada. É um vício insuperável, o vício de iniciativa. Tá legal? Muito bem. Projeto de lei, então, aprovado pelas duas casas e sancionado pelo presidente, vai para a promulgação. Projeto de lei aprovado pelas duas casas, vetado pelo presidente, que teve o veto derrubado, vai para a promulgação. O que é a promulgação? A promulgação é a declaração do nascimento de uma nova lei. A declaração é, de uma forma um pouco menos técnica, o nascimento da lei. A lei nasce com a promulgação. E quem faz o parto da lei, se é possível dizer desse jeito? Quem promulga a lei? O presidente da República é quem promulga a lei. Quem é o responsável pela promulgação da norma é o presidente da República. Mas aí, como verificou o Augusto agora há pouco, mas e aqueles projetos que o presidente da República vetou? O presidente veta o projeto de lei, volta para o Congresso derruba o veto. Volta para o presidente para promulgação. É ele que tem que promulgar o projeto de lei? A rigor, sim. Mas ele é obrigado a promulgar? Não. O presidente da República, se não promulgar o projeto de lei, o projeto de lei é encaminhado ao presidente do Senado. O presidente, na verdade, tem 48 horas para promulgar o projeto de lei. Não mais sancionar. Ele tem 48 horas para promulgar o projeto de lei. A contar do recebimento do projeto de lei. Se ele não promulgar o projeto de lei nessas 48 horas, o projeto é remetido ao presidente do Senado. O presidente do Senado tem outras 48 horas para promulgar o projeto de lei. Se ele não promulgar nessas 48 horas, quem promulga no lugar é o vice-presidente do Senado. Cuidado com essa sequência que não tem nada a ver com a sequência de vacância da presidência da República. Se o presidente não promulgar o projeto de lei, quem promulga no lugar é o presidente do Senado. 48 horas. Se o presidente do Senado também não promulgar em 48 horas, quem promulga no lugar é o vice-presidente do Senado. Em tese, ele tem a obrigação de promulgar o projeto de lei. Tá certo? A promulgação é o nascimento da lei. É o atestado de nascimento da lei. Tá claro? Promulgada a lei, ela deve ser publicada. Entra aí a última fase do projeto, do processo legislativo. Fase de publicação. A publicação é a divulgação do nascimento de uma nova lei. Potencialmente, ela já é aplicável a partir da publicação. Tá legal? Ela já
gera efeito? Ela potencialmente pode ser aplicada a partir da promulgação, da publicação. Ela já gera efeito logo depois da publicação? Não. Em regra, inicia-se o período de vacância, ou, para quem prefere o latinismo, de vacatio legis. É um período dentro do qual a lei ainda não gera efeito. Por isso que eu disse potencialmente ela gera efeito a partir da publicação. Porque depois da publicação começa o período de vacância. Que, convenhamos, é a primeira coisa que a gente aprende no curso de Direito, não é? A gente entra na faculdade de Direito, você que pensa em fazer Direito, a primeira coisa que você vai aprender na faculdade de Direito é isso, a vacância. É a lei de introdução ao Código Civil. Tá certo? Com a publicação, encerra-se o processo legislativo. A gente tem aí o nascimento de uma nova lei. Eu falei agora quase de brincadeira, o curso de Direito começa com a vacância. A primeira coisa que a gente aprende, a primeira matéria de conteúdo normativo mesmo que a gente aprende na faculdade de Direito. Na verdade, eles deviam ensinar para a gente primeiro como que a lei é feita. É mostrar o processo legislativo. Tá certo? E eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa que eu mencionei na aula passada, mas só agora dá para a gente finalizar. É o seguinte, durante o processo legislativo, a constitucionalidade da lei é analisada. Durante o processo legislativo, tem gente vendo se a lei é constitucional ou inconstitucional. Durante todo o processo legislativo isso ocorre, mas especialmente em dois momentos. Um, que a gente viu na aula passada, que é a análise da constitucionalidade do projeto de lei pela CCJ. E outro na aula de hoje, é a possibilidade de sanção ou veto pelo presidente da República. A CCJ e o presidente da República, eles vão analisar se o projeto de lei é constitucional ou inconstitucional. E esses dois momentos compõem os principais momentos do controle preventivo de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade preventivo é exercido especialmente nesses dois momentos, na CCJ e no momento da sanção ou veto do projeto de lei pelo presidente da República. Mas repare que quem realiza esse controle de constitucionalidade não é um órgão do judiciário, são órgãos políticos. É um órgão da Câmara, do Senado e o presidente da República. Por isso, a natureza típica do controle preventivo é política.